Deixa eu te falar uma coisa. A gente gasta todas as nossas energias tentando resolver tudo sozinha. Só que a gente não presta atenção que Deus ele está à nossa disposição, ali na nossa frente, tentando nos ajudar, prestes a dar a mão para a gente. O problema é que a gente muitas das vezes não pede o socorro de Deus e não consegue ouvir e ver que Ele está à nossa disposição. E aí a gente gasta todas as nossas energias, todas as nossas forças tentando resolver todos os problemas e a gente não consegue perceber que o nosso Pai ele está ali prontinho para nos ajudar. Se a gente simplesmente parar para pedir a ajuda dele. Então, fica aqui, porque nós vamos juntos compreender o que Deus quer nos dizer hoje e trazer, através da palavra, uma ação prática para que você e eu consigamos entender o que Deus quer falar ao nosso coração hoje. Preste atenção numa coisa. A gente fica tão viciado, vicia o nosso cérebro em dar conta de tudo, que a gente não consegue perceber que Deus está à nossa disposição, preste para nos ajudar. Quando a gente vive acelerado, o nosso cérebro, ele aciona o botão da sobrevivência. Então a gente acaba vivendo sempre no automático. E isso acaba bloqueando a nossa percepção. A gente para de ver as coisas e acaba simplesmente executando tarefa após tarefa. Mas existem dois caminhos que Deus quer nos dar para nos ajudar a encontrar o descanso no meio da nossa rotina, no meio do nosso dia a dia, no meio das nossas tarefas. O primeiro caminho é entender que Deus, ele é o Deus do detalhe. Ele é o Deus que se revela no ordinário, ou seja, no comum, na nossa rotina mesmo, no dia a dia. E que muitas vezes nós não damos importância às coisas simples, onde Deus se faz presente. Eu convido você agora a observar comigo o que Deus quer nos falar hoje, que está lá em Abacuque 2:1. Vou pegar a minha Bíblia aqui. Abacuque 2:1, que diz bem o seguinte: ficarei no meu posto de sentinela e tomarei posição sobre a muralha. Guardarei para ver o que o Senhor me dirá e que resposta terei à minha queixa. Aqui Abacuque, ele se coloca em sentinela. Ele espera a resposta que Deus vai dar para a aflição que ele tem passado. Abacuque, ele percebeu que ele precisava ter um posicionamento. Esse é o nosso segundo caminho. Perceber que nós precisamos de um direcionamento. A gente precisa tomar uma atitude. A gente precisa se colocar à disposição para que Deus fale ao nosso coração e que nós consigamos realmente ouvir a voz de Deus. Se posicionar no mundo em que não para um instante. Faça o seguinte: tire algo do seu dia, o momento do café, o momento que você está indo para o seu trabalho, de carro, de bicicleta, andando, e converse com Deus. Peça a Ele: Senhor, mostra para mim o que eu preciso fazer para melhorar, para não precisar dar conta de tudo e colocar as minhas dificuldades, as minhas tarefas, os meus afazeres na sua mão. Eu tenho certeza que quando você fizer esse exercício, o seu cérebro ele vai mudar de posicionamento e ele vai entender que Deus ele trabalha dentro da sua rotina. Vai falar com você durante o seu dia, durante a sua trajetória, durante a sua vida. Mas aí surge aquela pergunta: como eu vou ver Deus ou como eu vou sentir Deus se a minha vida é um caos, é uma bagunça, é uma correria desesperadora? A resposta é que Deus ele se revela não quando as coisas estão todas calmas e serenas. Ele se revela no meio da tempestade da nossa vida. E ele age, o poder dele se manifesta no momento da nossa tribulação e da nossa maior dificuldade. Quando você decide agradecer a Deus pelo seu fôlego de vida, pelo ar que você respira, por mais um dia, é nesse momento que Deus ele faz a obra. Ele abre os seus olhos para algo bem maior que você não consegue enxergar. A presença dele no meio da sua correria, no meio da sua tempestade. E aí, os seus olhos, eles se abrem para admirar o que Deus tem feito na nossa vida, que é enxergar a maravilha da mão dele no meio do nosso cansaço, no meio da nossa correria. Te agradeço por ter ficado esses minutos aqui com a gente.
Se você ainda não faz parte dessa família, se inscreva nesse canal, porque aqui a correria e o cansaço, a cobrança do mundo, ela é amenizada um pouquinho com a doce e suave voz do nosso Senhor Jesus. E se você já é inscrito, compartilhe, deixe o seu like, porque isso ajuda para que essa reflexão chegue a outras pessoas que também precisam compreender, que precisam se posicionar na presença do Senhor para que Ele venha fazer um milagre na nossa vida. Te convido agora a falar com o nosso Pai Celestial e agradecer por mais esse dia. Bondoso Deus, maravilhoso Senhor, obrigado. Obrigado pelo seu agir na nossa correria do dia. Te agradecer pela bênção que o Senhor nos concede. Em nome de Jesus. Amém.